Como organizar as finanças mesmo recebendo por dia. Seja muito bem-vinda a mais um episódio de As Vícios Podcast, um espaço onde conversamos sobre dinheiro, negócios, para você poder avançar com a sua empresa. Talvez essa seja uma das maiores dúvidas das empreendedoras quando começa o negócio, começa a receber diariamente e se perguntam como formar um salário, como que eu vou me pagar, como montar caixa, se eu recebo diariamente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Meu nome é Mai Bedford, falo de gestão financeira para mulheres empreendedoras que querem lucrar com leveza, ter organização financeira e caminhar para sua liberdade. Muitas mulheres trabalham todos os dias, recebem valores em Pix, cartão de crédito, e a dúvida que fica é como montar um caixa. Um tempo atrás, eu atendi uma empreendedora com essa mesma questão. Vender todos os dias, receber picado e não saber para onde estava indo o dinheiro. Durante a mentoria, a gente foi fazendo um diagnóstico financeiro para poder entender qual era o padrão de comportamento financeiro dela, entender como que ela administrava essas finanças. E logo percebi que um comportamento que estava levando o dinheiro dela embora era não filtrar os gastos diários. Se aqueles gastos eram realmente importantes, se iam ser realizados naquele momento ou não. Então, ela queria uma coisa, ela já comprava com dinheiro da venda que ela tinha acabado de receber. E não tinha um filtro para isso. Esse é um comportamento que permeia entre muitas empreendedoras, porque o dinheiro está ali, você só coloca a mão no bolso, vai, compra, que está tudo certo. Quando chega lá na frente, você tem várias contas para poder pagar e você tem a sensação de que o caixa está vazio, que você não vendeu o suficiente e que vai precisar dar seus pulos para poder pagar essas contas novamente. A sensação é como se estivesse começando do zero novamente, porque precisa correr atrás de cliente para poder vender e resolver aquele problema. Isso vira um ciclo se você não corrige a sua organização financeira. E durante a mentoria a gente começou a trabalhar justamente nisso. E o primeiro ponto que a gente fez foi concentrar os gastos da empresa e as vendas em uma conta bancária separada para o negócio e outra do pessoal, para poder ter clareza. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo que ajudou essa empreendedora a começar a montar o caixa foi gastar o mínimo possível. Ela enxugou todos os gastos que ela tinha naquele mês. Tudo que podia ficar para depois começou a ficar. Ela começou a planejar quanto que ia gastar para poder montar um caixa, para assim ela conseguir pagar um salário para ela. E muitas empreendedoras, assim como essa minha cliente, vive diretamente do negócio, precisa se pagar, porque a gente tem que pensar que negócios têm limite. Quando a gente fala de negócio, tem um momento que você está investindo, criando a sua cartela de cliente, dependendo do tipo de investimento que você faça, leva um tempo para você ter retorno daquele negócio. Outros negócios já são mais rápidos, algumas pessoas precisam construir esse leque de clientes, e no caso dessa empreendedora que eu estava atendendo, ela já tinha um leque de clientes que ela atendia mensalmente e ela conseguia ter uma previsibilidade de caixa, porque as vendas, além de entrar diariamente, ela tinha uma lista de espera de clientes para poder ser atendidos com ela. O que ficou claro também durante essa mentoria, durante esse acompanhamento, foi que ela definiu
quais eram os custos de vida dela. Então ela sabia qual era o valor que ela precisava que a empresa dela pagasse para ela poder estar tranquila financeiramente, conseguir pagar as contas dela e ainda assim investir e comprar as coisas que ela estava planejando para. Então foi isso que a gente fez, ela começou a montar esse caixa, enxugar todos os gastos no primeiro mês e criar esse fluxo. Com isso, a gente criou o capital de giro de dentro do negócio, ou seja, um valor que fica girando. Por exemplo, se você tem 10 mil na conta, esse valor ele vai pagar todas as despesas da empresa, pagar o seu salário, então vai sair parte desse valor enquanto você vai vendendo e esse valor vai voltando para o caixa novamente. É o dinheiro que fica girando para poder abastecer o negócio. Com isso, ela saiu dessa venda picada, dessa falta de clareza financeira, sem saber quais eram os gastos dela, qual era do negócio, e de não filtrar o que ela estava gastando, para uma pessoa com muito mais clareza, filtrando os tipos de gasto, tendo clareza dos investimentos que ela gostaria de fazer e principalmente tendo controle financeiro da vida pessoal e do negócio. Por isso que eu chamo o meu método de planejamento financeiro visionário, porque você precisa ter clareza do que você quer para o seu futuro e direcionar o seu dinheiro para que você conquiste esses objetivos. Você precisa ter um plano que te leve para aquilo que você deseja realizar. E se esse episódio te deu um estalo, sabe? Um estalo, você já pega, manda para uma amiga empreendedora que precisa saber disso. Esse foi mais um episódio das Vízios Podcast. E se você gostou, me conta aqui nos comentários também.